Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que desvasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dá ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. E a tua palavra que vai ser proclamada aqui nesta noite, não através da minha vida, mas através do teu poder, Pai. Usa-me, Senhor, poderosamente, que não seja eu falar, mas seja a tua voz, a ministrar em cada coração nesta noite, a tocar profundamente, Senhor, a trazer transformação, porque a tua palavra nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor amado, sossega o nosso coração. Tira, Pai, toda a incerteza. Tira, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes nos traz distração, em nome de Jesus. Preocupação, em nome de Jesus. Que agora, nesse momento, nós possamos estar focados para ouvir a tua voz. A tua voz que é poderosa. A tua voz que penetra o mais profundo da nossa mente, alma, nosso coração. E essa voz que nós desejamos ouvir nesta noite, Senhor. Por isso nós queremos dizer, fala comigo, Senhor. Fala com cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu acredito que não somente eu, mas você também já deve ter visto que muitas vezes em alguns lugares que nós chegamos, ou num restaurante, ou em hotel, nós muitas vezes deparamos com a Bíblia aberta. E qual o salmo que está aberto? Esse Salmo 91. A página está até amarela. Por quê? Muitos irmãos, e infelizmente muitos cristãos, usam esse salmo de uma forma mística. Colocando a Bíblia aberta na página desse salmo, pensando que com a Bíblia aberta, Deus o protegerá. Que vai alcançar a proteção de Deus para a sua vida. Mas a proteção de Deus que esse salmo declara, não está apenas na Bíblia aberta, mas sim na aplicação dessa palavra. Na aplicação dessa palavra na nossa vida que transforma. Essa palavra revelada a cada um de nós. E a pergunta para mim e para você nesta noite é: como viver nesses dias que estamos vivendo? Como viver à sombra do Onipotente? Como eu e você, como a sua família, pode viver à sombra desse Onipotente?
E nessa noite, o Espírito Santo vai nos levar, eu e você, nos levar a meditar sobre essa proteção divina que nós tanto precisamos. Ou será que só eu preciso dessa proteção? Nós precisamos dessa proteção divina. Nós precisamos, irmãos, nós não temos como fugir dessa realidade. Necessitamos urgentemente dessa proteção divina na nossa vida. Então nós vamos estar meditando nesse salmo e nós vamos ver como nós conseguimos essa proteção. Não é mágica. Não é mística. Mas é algo real e verdadeiro que nós precisamos para a nossa vida. Por isso o tema dessa noite é o esconderijo do Altíssimo. É lá onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Ele quer nos impulsionar a estarmos nesse esconderijo do Altíssimo, buscando essa proteção divina. E essa proteção divina é para nós, é para mim, é para você, é para a sua família. É para o local onde o Senhor vai te levar essa semana, porque onde você for, a proteção vai estar com você. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali você vai ser uma bênção do Senhor. Por isso, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nesta noite. E baseado nesse texto, nós vamos ver 7 passos para nós entendermos, compreendermos, aceitarmos e viver essa proteção divina. Primeiro, está lá no versículo 1 e 2, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, a primeira lição que eu e você precisamos aprender, que a primeira característica da proteção divina é o habitar em Deus. A primeira característica da proteção divina na vida do cristão está relacionada na sua intimidade com Deus. Irmãos, Deus não quer ser somente um hóspede na sua vida, mas Ele quer habitar, morar. E eu tenho que desejar isso no meu coração. E permitir que o Espírito Santo habite a minha vida. Ter esse momento de relacionamento, de intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Porque o salmista, o Salmo 25, verso 14, diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Mas Ele vai contar os segredos somente àqueles que têm essa intimidade com Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E essa intimidade, meus irmãos, não pode ser só nesse momento de culto, de celebração. Essa intimidade tem que se estender a semana toda, de segunda a segunda. Vivemos a palavra do Senhor. Buscarmos a palavra do Senhor. Por quê? Porque não apenas estamos em Deus, mas Deus permanece em nós em todo o tempo. Eu sou a videira verdadeira, tu és o ramo, diz o Senhor. Precisamos ter essa convicção, essa necessidade de termos essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Espírito Santo. Que eu e você possamos deixar a presença do Espírito Santo sendo constantemente na minha vida, dirigindo o meu falar, o meu pensar, o meu agir. É algo constante na nossa vida, meus irmãos.
E nós necessitamos disso. Deixar ser habitado por esse Espírito Santo. Permitir. Espírito Santo, entra, faz morada no meu coração, na minha vida, na história da minha vida. No meu casamento, entra, Senhor, faz morada ali. Ele deseja isso mais do que tudo, meus irmãos. Porque viver na presença do Senhor é ser templo do Espírito Santo. E nós somos templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em nós. Se você quer ser protegido por Deus, precisa buscar habitar na presença de Deus, ter esse momento com Deus. A cada momento, a cada instante da sua vida, no respirar de sua vida. Ter esse momento, essa intimidade com Deus. Ah, meus irmãos, como a igreja precisa disso nesses dias. Nós estamos vendo o avivamento que está acontecendo lá longe de nós. Nos Estados Unidos? É? Alguém esses dias perguntou para mim, e aqui no Brasil? Quando vai chegar? Quando a igreja se colocar à disposição. Quando a igreja se mover. E a igreja é eu e você. Somos nós essa igreja. Irmãos, quando nós estamos debaixo das mãos poderosas desse Deus maravilhoso, nesse esconderijo do Altíssimo, nada pode nos atingir. Isaías 43, 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Nessa correria do nosso dia a dia, nós buscamos tantas coisas. Mas, em primeiro lugar, precisamos buscar a presença de Deus. Nos descansar na sombra desse Deus Todo-Poderoso. E dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem confio. Como igreja do Senhor, precisamos proclamar isso em voz. E deixar o Espírito Santo fazer a obra que é dele. O desafio para nós nesta noite é: habite na presença de Deus. Tenha esse desejo, esse prazer. Que eu e você sejamos motivados pelo Espírito Santo a desejar isso. A termos essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo. A segunda lição que eu e você podemos aprender nesta noite com esse texto está no versículo 13, no versículo 4, que diz assim: Ele o livrará do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que quando nós desejamos a proteção do Senhor, nós recebemos dele o livramento.
receber livramento. Quando habitamos na presença de Deus, recebemos livramentos do Senhor em nossas vidas. Ah, meus irmãos, e como Deus é fiel. Quantos livramentos visíveis e invisíveis. Mas muitas vezes, por nós não estarmos conectados com Ele, nós não percebemos. Não sabemos, mas Deus nos livra o tempo todo, pois é Ele que nos protege constantemente. E hoje eu e o Zico tivemos uma experiência dessa. Nós fomos no sítio da nossa cunhada e é barro. E com a chuva ficou mais barro. E voltando agora à tarde, 3 horas, foi Deus que pegou no volante e puxou. Ia bater o carro num poste. A Aninha levou um susto, falei, filha, é Deus. Eu creio que foi Deus, porque a motorista não é boa. É Deus. Sabe como você leva aquele susto? É Deus nos livrando. E o Salmo 121, vamos ler o Salmo 121? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? É esse Deus que nos livra, que dá os livramentos a cada um de nós. E é esse Deus, meus irmãos, que é o nosso protetor. É esse Deus que está sempre ao nosso lado, estendendo as mãos, nos mostrando o caminho. Ele nos protege constantemente, nos dá o livramento constantemente. Mas nós precisamos estarmos conectados com Ele para nós entendermos isso. Porque senão nós vamos dizer assim, é sorte. Não é sorte. É Deus na sua vida. É Deus te livrando da morte. É Deus te livrando das violências. É Deus te livrando dos maus clientes. É Deus te livrando dos mentirosos. É Deus te livrando, meus irmãos. E Deus, esse Deus, Ele quer nos proteger de tal maneira que Ele quer nos colocar debaixo das suas asas, nos aquecendo, nos protegendo de todo o mal. É esse Deus de Israel. É esse Deus. Jesus, o próprio Jesus, ele lamentou sobre Jerusalém, desejando acolher seu povo, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. É isso que ele quer fazer conosco, igreja. Deixe, permite isso na sua vida. Permite isso no seu casamento, no seu lar, no relacionamento com seus filhos. Permite.
esse aconchego desse Deus protetor na sua vida. A verdade da palavra de Deus nos protege porque Ele nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E essa verdade que é a palavra de Deus, ela é o nosso escudo da fé, que vai à nossa frente nos livrando de todo mal. Por isso que a necessidade dessa intimidade com Deus. A intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com a leitura da palavra de Deus. Porque é ela que nos orienta. É ela que nos mostra o caminho. Se você, assim como eu, tenho buscado os livramentos de Deus, se abrigue debaixo das asas do Senhor e busque a sua verdade que te protege. Irmãos, amanhã inicia a semana de segunda-feira. Já começa a clamar ao Senhor. Senhor, já vai livrando. Dá-me um livramento, Senhor. Antes de você sair da sua casa, peça ao Senhor, me livra, Deus. Me livra da conversação. Me livra da murmuração. Me livra das enfermidades psicossomáticas. Me livra, Senhor. Pedir o livramento do Senhor. Porque se você pedir o livramento do Senhor, você vai receber os livramentos do Senhor. Vamos receber os livramentos do Senhor. Amém? A terceira lição que esse texto nos traz está no versículo 5, versículo 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Quando nós estamos debaixo dessa proteção de Deus, nós vamos vencer os medos. Se estamos na presença de Deus e protegidos pelo Senhor, não há por que ter medo. Sabe quantas vezes a Bíblia traz a expressão não temas? 365 vezes. Para nos garantir diariamente que não há nada a temer se estamos com Jesus. Qual era o teu medo? Lança fora todo medo. Medo do presente, medo do futuro. Tanto o presente quanto o futuro pertence a Deus. Medo de uma crise mundial? Ele tem o controle de tudo. Deus continua sendo Deus, irmãos. Nada mudou. Ele continua soberano sobre todas as coisas. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Medo de morrer? Entrega a sua vida a Jesus. Será salvo. E a promessa estende ainda, tu e a tua casa.
meus irmãos, nós precisamos vencer o medo. O medo de sermos uma igreja que ama. Precisamos vencer esse medo. Temos uma cidade para conquistar. Mas muitas vezes o medo nos impede. Precisamos vencer todos os medos da nossa vida. Muitas pessoas passam medos noturnos porque se sentem sozinhas. Muitas crianças, eu falo isso porque eu tenho uma filha, tem medo do escuro, porque nós pais passamos esse medo para elas. Ah, eu e você precisamos, com essa palavra, vencer os medos. Porque quando nós deixamos o medo tomar conta da nossa vida, nós ficamos cegos. Nós ficamos mudos, nós ficamos surdos por causa do medo. Conversando com uma certa jovem, eu disse assim para ela. Ela estava para abrir um negócio. Eu falei assim, olha, o medo existe. Mas se você deixar para abrir esse negócio daqui 10 anos, o tempo passa. E quantas vezes, pensa aí, quantas vezes você deixou de realizar tanta coisa por causa do medo? Viajou 24 horas porque tem medo de avião. Que faria em 1 hora. Né, Ivana? Tá rindo? E tantas coisas que você deixou de fazer. Ah, se eu voltasse 20 anos atrás, mas eu não volto. Amanhã, hoje mesmo, você pode vencer esse medo que te trava, que te leva para trás, que não deixa você avançar. Irmãos, tem gente que tem medo de sonhar. A palavra do Senhor me diz que eu posso fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas tem gente que tem medo de planejar a vida. E aí fala, e se não der certo? Se não der certo, pelo menos você fez, você tentou. Precisamos romper com esses medos. Porque nós temos um Deus que nos protege. Um Deus que cuida de nós. Deus que nos ama com amor eterno. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se você está com Deus, não precisa temer o mal. Confie que Deus é contigo. Irmãos, sabe aquele médico que passa a receita para os outros e não toma medicação? É nós. Nós não é eu. Desculpa, não é você não, sou eu. Nós chegamos para outra e falamos assim, não tenha medo, Deus é contigo, vai. Avança. E a gente continua paralisado.
Não deixe o medo te prender. Porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Irmãos, medo demais faz mal. E o pior de tudo, que assim como a amargura, o medo também parece que pega. Porque quando você tem medo de alguma coisa, você passa isso para outra pessoa. A palavra do Senhor para nós nesta noite também é desafiadora. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é contigo. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa, a nossa vida, o nosso coração. Irmãos, não tenhamos medo daquilo que vai há de vir. Porque Deus é fiel. A quarta lição que nós podemos aprender com esse texto está lá no versículo 7 e versículo 8. Vamos ler juntos? 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente e verá o castigo dos ímpios. O livramento e proteção de Deus sobre nossas vidas é motivo de gratidão ao Senhor e principalmente do temor a Deus. Quarta lição que eu e você podemos aprender nesse texto é temor a Deus. Não é tremor, não é medo. É temor a Deus. É ser motivado pela gratidão. Temor a Deus é isso, você ser motivado à gratidão ao Senhor. Irmãos, é promessa do Senhor. Caiu 1000 ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Isso tem que levar o meu coração a ter um coração agradecido ao Senhor. Movido por essa gratidão ao Senhor. Irmãos, Deus está fazendo maravilhas, proezas. Mas muitas vezes, com o meu olhar humano, eu não tenho enxergado o Senhor. Não tenho tido esse coração grato ao Senhor. Ter temor é ter um coração grato ao Senhor. Qual tem sido o seu nível de gratidão ao Senhor? Uma perguntinha para a célula, de 1 a 10. Agora, qual tem sido o seu nível de 1 a 10 de murmuração? Deus tem te livrado. Deus tem dado o melhor para nós. Deus tem nos abençoado grandemente. Olha para a tua vida. Quantas bênçãos Deus já derramou neste ano? Nesses 2 meses desse ano? Deus é fiel. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. E tudo isso Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes na caminhada do dia,
nós não paramos para ter essa palavra de gratidão ao Senhor. Muitas vezes, nem com quem nós trabalhamos, nós não temos essa palavra de gratidão. Mas nós precisamos. Nós estamos sendo protegidos por esse Deus. Ter essa palavra de gratidão a Ele. Eu fiz. Coloquei lá num vasinho que eu ganhei. Bombonier. Os agradecimentos. Eu vou ter que ou ganhar ou comprar um maior. Maísa um dia falou uma frase, nunca esqueci: agradece que cresce. Comece a fazer isso. Agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas. Para que você possa enxergar as grandes coisas e agradecer. Porque se nós não enxergamos as pequenas, nós não vamos enxergar as grandes. Porque o nosso coração está tão endurecido. Os irmãos recebem as mensagens todo dia pela manhã. Enquanto os irmãos falaram, não quero, estou mandando. Fez um ano. Deus colocou como um propósito. E em uma das mensagens, que eu não lembro bem o dia, mas foi esse ano, falou sobre coração generoso. E na oração eu agradeci: Senhor, obrigado porque a Ana Luísa, ela ganha tanta roupa, Senhor. E ela ganha uma sacola e devolve outra sacola, doa outra sacola. Agradecendo a Deus, até comentei com ela, filho, eu fiz essa oração e citei o seu nome. Irmãos, eu parei o carro, perto do colégio. Aí uma pessoa, Marta. Ela falou assim, olha, tem 2 sacolas de roupa minha. E ela nem tinha ouvido ainda a mensagem. Nós movemos o coração de Deus quando nós somos gratos a Ele. Assim como os nossos filhos, quando agradecem por qualquer coisinha, né? A Nicole fala, ai mãe, sabe aquela florzinha Dia das Mães? Com a simplicidade dela. Quando o filho agradece, a gente fica tão feliz. Assim é Deus. Tenha temor, agradeça a Ele. Agradeça a Ele pelo seu trabalho, porque você tem trabalho. Há muitas pessoas desempregadas. Porque você tem um alimento. Há muitas pessoas passando fome na nossa cidade. Agradece a Deus pela sua família, porque há muitas que hoje não têm família. Agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça a Deus pelo poder legislativo, poder executivo, pela nossa nação. Irmãos, Deus está me levando a orar pelo Lula. Porque eu tenho que falar, eu tenho que cumprir a palavra do Senhor. Mesmo é Ele. Deus o colocou para governar essa nação. E cabe a cada um de nós orarmos por Ele. Já começa, Senhor, levanta o servo do Senhor lá. Quebranta todas as hostes do inimigo. Mas eu estou orando. E já estou agradecendo. Precisamos ter isso no nosso coração, meus irmãos. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Isso significa o quê? Muitas vezes eu não tenho essa sabedoria porque eu não temo o Senhor. Busca o temor do Senhor. Deseje isso no seu coração, na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Deseje isso. A quinta lição que esse texto nos conduz a sermos protegidos por esse Deus está no verso 9 e verso 10. Que diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. A quinta lição que nós podemos aprender, que eu e você precisamos nos refugiar em Deus. Ser protegido por Deus não significa ausência de problemas, mas sim que quando enfrentamos lutas, eu e você temos um lugar para nos refugiar e não sermos atingidos pelo mal. Refugiar-se em Deus significa subir para o lugar mais alto da presença do Altíssimo. É nos refugiar no Senhor. O El Elyon, que é o nome de Deus, que expressa sua grandeza e soberania acima de tudo, pois é o Deus que está no céu. Irmãos, diante dos momentos difíceis da nossa vida, da minha vida, onde você está se refugiando? Ah, Luana não está aqui, então eu vou pegar ela. Vou para casa da minha mãe. Ah, eu vou me refugiar essa mão. Sabe aquele quartinho que ninguém vai me achar, tem tanta bagunça? É você se voltar para Deus, o Deus Altíssimo. É nele que está a solução. Perto está o Senhor de todos os que invocam e invocam em verdade. O Deus que cremos não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. É um Deus que olha para a minha vida e tudo Ele sonda. Sonda, meu Deus. Tudo vê, tudo conhece. Nos refugiar nesse Deus Todo-Poderoso. Está passando por perseguição? Está passando por lutas? Enfrentando os problemas diversos? Suba para a presença de Deus em oração. E o inimigo não poderá te alcançar. Em oração. Corra para os braços do Pai. E esse Pai, Ele está com os braços bem abertos. Só nos esperando para nos darmos o primeiro passo. Esse é o Deus que nós cremos. Refugie-se em Deus. Porque Ele é o nosso socorro. Ele é o Deus presente. Bem presente perto de cada um de nós. A sexta lição que nós podemos tirar desse texto, nessa proteção, está no verso 11 e o verso 13, a 13. Porque a seus anjos, Ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. A proteção espiritual.
acontece em meio a uma grande batalha espiritual. Então, a sexta lição que podemos aprender é a batalha espiritual. E essa batalha acontece no mundo invisível, entre as potestades, nas regiões celestiais. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Projeta para nós aí, Cris. Vamos ler juntos? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ah, meus irmãos, todos nós vivemos batalhas espirituais. Por isso que esse texto nos diz que a nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra os principados e potestades do mal. Por isso eu e você precisamos estar sempre protegidos por esse Deus. Debaixo das suas asas, com toda a proteção necessária para a nossa vida. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos nos revestir com a armadura de Deus para vencermos os dias maus. Quando é o dia mau? Para muitos é agora. Nos revestir com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada que é a palavra, e calçando o evangelho da paz. Irmãos, nós somos soldados. E como soldados, nós precisamos estar preparados para a batalha. Lá em casa, nós estamos lá assistindo na Record, Reis. Até ontem o Zico falou, mas hoje está passando sobre Jesus, e que no sábado está reprisando Reis. Você está preparado, igreja, para a batalha? Precisamos ter essa preparação. Sabe por quê? Porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo. E precisamos declarar isso, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Esse versículo você tem que colar na sua geladeira, porque a gente abre a geladeira toda hora. Precisamos, meus irmãos, ter isso como uma proteção do Senhor para a nossa vida. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos proteger. Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você está numa batalha espiritual? Qual arma você está usando? Não, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos disso. Olhar para o texto
e ver que precisamos disso. Precisamos viver mais espiritualmente e entrar nessa batalha de forma espiritual e não carnal. Quantas vezes nós olhamos para a história bíblica? Quantas vezes eles foram pela carne e foram derrotados? Até ontem, quando nós estávamos assistindo, não era só o profeta Samuel que ofereceu o holocausto. Mas como ele estava demorando, Saul ofereceu o holocausto. Aí veio a maldição para o povo. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Tome posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Para termos a vitória do Senhor. A vitória certa. Porque uma coisa também é certa. Se ignorarmos esta luta espiritual, nos tornamos presas fáceis do inimigo. Se ignorarmos esta luta espiritual, nos tornamos presas fáceis do inimigo. Olha para a tua vida. Faz uma análise. Qual arma você está usando na batalha, na sua casa? Com o vício da bebida? Com o vício da droga? Porque se for de muito falar, meus irmãos, é se revestir com a armadura de Deus. Ó, colocar de joelho no chão, rosto em terra, como Josafá fez. E Deus deu a vitória na mão deles, não precisava nem lutar. E para nós pode ser igualzinho. Basta nós termos a mesma atitude. A mesma atitude. Amém? E por último, a sétima lição que esse texto também nos diz, nos leva a tomarmos posse. Está lá no versículo 14, versículo 16. Porque ele me ama, eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. A sétima lição que nós aprendemos com esse texto é uma vida de oração. A vida de oração é a principal marca da proteção de Deus em nossas vidas. Quando oramos, estamos na presença do Senhor, que sabe tudo o que precisamos antes mesmo de pedirmos. É promessa do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Salmo 139 diz, antes mesmo que a palavra chegue em nossa boca, Senhor, tu já conheces inteiramente. Ainda assim, Deus quer que nós tenhamos esse momento de oração. Não só no domingo.
mas todos os dias. Cada momento. Quando lavar a roupa, esteja lá orando ao Senhor. Cuidando dos negócios, esteja em momento de oração. Buscando a presença do Senhor. Se você quiser viver sob a proteção divina, precisa apresentar tudo em oração diante de Deus. Irmãos, você em algum momento da sua vida sentiu-se desprotegido? Eu sim. Sabe quando? Quando eu deixei de orar. Nas madrugadas. Olha para a sua vida de oração, como está? Você está tendo tempo de oração com Deus? Toda última sexta-feira do mês nós temos vigília de oração. Passamos um momento aqui. Faz um propósito com Deus de você vir participar. Mas não ore só na vigília. Ore todo o tempo. Porque é na oração que nós pedimos a orientação do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. E Ele fala. Ele fala. Ele fala conosco. Ele fala no nosso coração. Eu fiquei preocupada quando uma pessoa disse assim para mim: ai, Marta, eu não estou tendo tempo de ouvir o seu áudio. Que é 3 minutos. Fiquei preocupada. Mas eu entreguei para Deus. Porque se a pessoa não tem tempo de ouvir o áudio de 3 minutos, ela não tem tempo de ter um momento com Deus de oração, de intimidade. Como que está a sua vida de oração? Faz uma análise quando você começou a vir à igreja, participar da célula. Sabe aquele coração fervoroso? Deus te acordava, você já se colocava de joelhos, já levantava as mãos, dava glória a Deus. Aí foi murchando. Você foi perdendo o interesse? Deixou de orar pelo marido, conversando do marido? Deixou de orar pela conversão dos filhos? A conversão do pai, da mãe? Das pessoas que trabalham com você? Irmãos, se nós queremos a proteção de Deus, nós temos que ser uma igreja que ora. E a igreja é eu e você. Somos nós. Colocar tudo em oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e em ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Não apresente seu pedido para o seu chefe. Apresente para Deus. O Deus que cremos não é um Deus feito por mãos humanas,
que tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca e não fala. Mas o Deus que cremos é um Deus que fala, que ouve e que nos vê a todo instante, a todo momento. Porque eu e você precisamos entender que esse Deus que nós cremos é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Desafio para nós. Busque em Deus. Busque em Deus. Busque uma vida de oração, uma vida de consagração. Eu vou desafiar aqui os casais. Mesmo que o seu esposo ou sua esposa não está aqui. Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Ah, meu esposo é católico. Ah, mas você ore com ele. Não somente por ele, mas com ele. E verá a transformação na vida dele. Na vida da tua casa. Qual a última vez que você chamou os seus filhos para orar? Ah, já são grandes. São filhos. Concluindo. Amém? Fui mansa, né, João? Ele falou que não era para dar cajadada. Não. A proteção divina passa por uma vida que habita na presença de Deus. Recebe os seus livramentos invisíveis. Vence os medos. Tem temor de Deus em tudo. Se refugia na presença do Senhor. E sabe que estamos numa batalha espiritual. E busca uma vida constante de oração. Você quer a proteção de Deus? Amém? Então siga esses passos.